Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. Neste vídeo vou mostrar-vos como podem utilizar um comando muito simples do Power Query para importar para uma única tabela dados que vêm provenientes de uma pasta. Com esta ferramenta vocês conseguem manter a vossa informação sempre atualizada, com a informação de todos os ficheiros que estão incluídos nessa pasta de origem. Seja para novos ficheiros que vocês incluem na pasta, mas também para ficheiros que já não necessitam e que desta forma podem ter informação sempre atualizada. Então, vamos expor um cenário em que têm que ter, para um relatório ou para um dashboard, a informação sempre atualizada com os dados apenas dos últimos 3 meses. No cenário do tutorial que eu tenho aqui, será um exemplo com informação, por exemplo, dos últimos 2 anos. E então, vamos importar os dados dessa pasta e vamos colocar tudo numa tabela e depois, a partir dessa tabela, podemos então gerar o nosso dashboard com cálculos no Excel ou com outro tipo de funções, também, por exemplo, através do Power BI. Vamos então ver o vídeo. Muito bem, já estou então no Excel, onde vou começar por importar os dados. Para importarmos os dados, acedemos então ao separador Dados e temos aqui no Obter e Transformar Dados a possibilidade de obter os dados, neste caso de um ficheiro, a partir de uma pasta. Assim que aparecer esta caixa de diálogo, vocês podem fazer procurar para irem buscar o ficheiro. Eu já tenho o ficheiro guardado no meu clipboard, por isso Ctrl V e esta será então a pasta Transações, onde eu vou encontrar os meus ficheiros. Vou fazer OK, aguardamos mais uns instantes e temos então esta janela, onde conseguimos ver basicamente a estrutura da pasta que nós selecionamos. Ou seja, a pasta Transações tem aqui alguns ficheiros com conteúdo binário, mas conseguimos perceber que temos aqui um ficheiro do tipo PNG, outro XLS e CSVs. O que nós vamos querer são ficheiros CSVs, ou seja, todos os ficheiros estão dentro de uma pasta e podemos ter lá vários tipos de ficheiros, mas quando fazemos a importação podemos importar apenas algum tipo de ficheiros ou alguns tipos de ficheiros. Então, isto significa que sempre que vos aparecer esta janela, na maior parte dos casos nós vamos fazer a opção de transformar os dados, porque naturalmente podíamos já combinar os dados, ou seja, juntar tudo numa única tabela, ou carregá-los para o Excel. Mas como temos aqui outro tipo de ficheiros, eu vou então optar por fazer transformar dados para fazer essa pré-seleção, essa pré-triagem, digamos assim. Muito bem, então temos a nossa janela do Power Query. Então, conseguimos ver que temos aqui a estrutura da nossa pasta, novamente, onde aquilo que nós vamos precisar é apenas esta primeira coluna com o conteúdo, ou seja, onde diz binário. Contudo, podemos ver então aqui os ficheiros que apareciam, como a imagem, um ficheiro de XLS, que é um ficheiro de Excel, e os CSVs. O que nós queremos são os ficheiros CSVs. Por isso, aquilo que eu costumo fazer, e podem fazer desta forma, que é clicar e escolher a extensão do ficheiro. Mas caso existam outros tipos de ficheiros, eu prefiro fazer desta forma, que é colocar mesmo o filtro CSV e faço OK. E assim estou a limitar mesmo a ficheiros CSVs. Mas é como se fizesse uma filtragem numa tabela normal. Então, já temos aqui um passo aplicado, que é as linhas filtradas. E este passo vai ser sempre guardado, independentemente de termos lá mais ficheiros ou menos ficheiros. Depois, podemos também optar por escolher aqui o conteúdo e vamos remover então todas as outras colunas que já não vamos precisar delas. Como já fizemos a filtragem antes, podemos fazer as colunas removidas a seguir. E agora, para podermos combinar os dados, a única coisa que temos de fazer é clicar na opção Combinar ficheiros. Com isto, o Power Query vai criar uma função, uma série de funções, para podermos combinar os nossos dados todos. E agora sim, conseguimos ver as nossas tabelas com os dados então de 2016 e haveremos ter também 2017 e por aí fora. Vamos ter que fazer aqui algumas transformações, porque temos aqui algumas colunas que não são necessárias e o nosso ficheiro final, ou a nossa base de dados final, não precisa ter estas colunas extra. Então, vou fazer OK e entramos no Power Query, onde podemos fazer as nossas transformações. Reparem que ele fez o processo todo desde a origem, a importação dos dados da pasta, as linhas filtradas, as colunas removidas e depois invocou as funções para nós chegarmos a este patamar. E com isto já conseguimos ter então 2016 e devemos ter, se fizerem uma filtragem, conseguimos ter os dados, vou carregar mais e devemos ter então os dados também de 2017, que são os únicos dois ficheiros CSVs que nós precisamos. O resto era tudo lixo, ok? Por isso não vamos precisar, ou não precisamos deles, independentemente de quantas vezes nós recorremos a este ficheiro. Então, para continuarmos a fazer o nosso processo e ficarmos com a nossa tabela bem arrumada,
temos aqui algumas colunas que não interessam, porque foram utilizadas a partir do fecheiro CSV, tinham lá um espaço, qualquer coisa, e não precisamos disso. Por isso, o que é que eu vou fazer? Como estas colunas iniciais são sempre aquelas que eu vou precisar de ter, todas as outras, independentemente do fecheiro vier a ter mais colunas ou não, eu quero manter apenas estas. Por isso, vou remover as colunas tal e qual como fizemos no passo anterior. Em vez de remover especificamente as colunas selecionadas, podem, pela tentação, chegar à conclusão que, ok, aquela coluna não preciso, removo só aquela. Mas no futuro, se houver outras, depois essas mantêm-se. Então, fazemos pelo oposto, que é, escolhem aquelas que querem ficar sempre e removem todas as outras colunas. Por isso, estas que estão selecionadas ficarão sempre como as colunas permanentes. Então, vou aproveitar também a deixa e ter já aqui um campo calculado. Embora vocês possam, obviamente, criar esse campo calculado, seja no Excel, seja no Power Pivot, mas por que não criar já no Power Query, porque quando ele carregar os dados, vai já carregar com essa informação. E a informação que eu quero é o valor total, que tem a quantidade, e o preço unitário ou o valor unitário. Então, vou adicionar uma nova coluna, adicionar colunas, vai ser uma coluna personalizada, e essa coluna personalizada vou chamar-lhe valor total, e esse valor total vai ser a quantidade, duplo clique, vezes o valor unitário, duplo clique. Ou seja, uma forma super simples para podermos fazer a multiplicação e temos o valor total. Vou fazer OK e temos então o nosso valor total. Não esquecer, antes de fazerem o carregar, verificar todos os tipos de dados para ver se estão OK. Por exemplo, aqui o valor total, sendo apenas valores numéricos, e uma vez que foi uma nova coluna criada, vou colocar como número inteiro ou número decimal, mas teoricamente será aqui o número inteiro. Por isso, vou fazer um recheck aos dados para alterar o seu tipo de dados. E com isto, podemos ir então à base, fechar e carregar, e eu vou fechar e carregar para. Só para recordar este comando, que já tenho em vídeos anteriores, quando carregam, podem criar apenas uma ligação, criar já uma tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, mas como eu quero trabalhar estes dados no Excel, vou carregar para uma tabela, mas que vai ser na folha de cálculo existente e na célula A1. Vou fazer OK. E tenho então os nossos dados, ou as nossas transações, já todas importadas, concluindo o ano 2016 e incluindo também alguns lá para baixo, deixem-me lá ver, vamos fazer aqui uma filtragem se calhar, para podermos ver melhor, o ano 2017. Perfeito, temos então 2 anos de transações colocados. Vou limpar o filtro, podemos trabalhar os dados no Excel. Agora, vou aqui à pasta das transações e, como podem ver, a pasta das transações tem aqui os tais outros fecheiros que, como podem ver, temos aqui o PNG e os outros que são XLS, mas o Power Query importou apenas as transações de 2016 e 2017. A parte boa do processo e a parte boa da coisa é esta, que é, se eu agora pegar em transações de 2018, porque eu só quero ter os 2 últimos anos, ok? Então, se eu pegar neste fecheiro e colocá-lo dentro da minha pasta de transações, reparem que eu nem sequer preciso de guardar o meu fecheiro do Excel, ok? Tenho então os 3 fecheiros de transações e, ao fazer o atualizar da minha tabela, atualizar a tabela, eu já consigo ter 2.997 linhas carregadas, antes tinha 1.900 e poucas, e se eu for aqui para a última linha, Ctrl seta para baixo, já temos as transações de 2018. Mas o que eu pretendo não é ter 3 anos, por isso vou pegar na minha pasta das transações e o fecheiro de 2016 vou movê-lo para fora da folha, da pasta, aliás. Ctrl X, combinar queries, vou colocar fora da minha pasta, transações. Reparem que as transações agora só têm 2017 e 2018. Vou minimizar a minha pasta. Reparem que tenho aqui 2.997 linhas carregadas. Agora vou fazer o refresh na query. É igual. Pasta, aliás, tabela ou query é igual. Faço refresh e então agora já só tenho os dados 2017 e 2018. Estão a ver como o processo é super clean e rápido de fazer? A partir daqui vocês podem trabalhar os vossos dados, criar dashboards da forma como quiserem. Sempre que abrirem o vosso fecheiro de Excel, ele vai fazer sempre esta query, fazer este cálculo, remover todas as colunas, remover todos os fecheiros e ficamos só com fecheiros CSVs para
a nossa tabela. Aí está, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de colocar um like e partilhar o mesmo. Se ainda não subscreveram o canal, cliquem lá no botãozinho de subscrever e no sininho das notificações. Nós vemos em breve no próximo vídeo. Até lá!